Meu nome é Mariana Gomes, sou aluna da Medicina da PUC Paraná e fui orientada pelo professor Adonis Nars, e esta é a apresentação do trabalho ao CEMIC 2022 da PUC-PR. O nosso trabalho tem como título Influências da pandemia Covid-19 sobre o tempo cirúrgico e as complicações pós-operatórias imediatas na colecistectomia. As atividades cirúrgicas emergenciais sofreram mudanças significativas com a pandemia desencadeada pela SARS-CoV-2. Para minimizar a transmissão viral, o número de emergências cirúrgicas atendidas diminuiu e as complicações intra e pós-operatórias aumentaram. Diversos fatores de cuidados durante a pandemia, como por exemplo a retirada do pneumoperitônio com aspiração pelo trocáter, aumentaram o tempo cirúrgico. Ainda, a literatura apontou uma maior necessidade de cuidados no pós-operatório. Conforme as notas técnicas dos órgãos públicos, recomendou-se preconizar os atendimentos cirúrgicos eletivos não essenciais. Com isso, os residentes diminuíram a frequência na participação das operações, alterando a curva de aprendizado prático. E sendo a colecistectomia um dos procedimentos cirúrgicos globalmente mais realizados, com a paralisação e adiamento das cirurgias eletivas durante o período pandêmico, houve o aumento do risco de complicações das doenças da vesícula biliar, que possibilitou a reflexão sobre a possibilidade de quais seriam as repercussões da pandemia Covid-19 sobre o tempo de colecistectomia e complicações intra- e pós-operatórias imediatas observadas no Hospital Universitário Cajuru, o objetivo do nosso trabalho. Foram coletados 177 prontuários de pacientes submetidos à colecistectomia entre 2019 e 2022 e as informações foram analisadas com o auxílio do Programa Computacional SPSS versão 28.0. O tempo cirúrgico foi significativamente maior no grupo operado durante a pandemia. Ele também apresentou percentual maior de quadros agudizados, o oposto ao demonstrado no grupo pré-pandemia. Observou-se ainda porcentagem e média menores de sintomáticos e de tempo de início de sintomas para o grupo de estudo em relação ao controle. Apesar disso, no pré-operatório, o grupo de estudo demonstrou casos de icterícia e necessidade de colocação de dreno no intraoperatório, não aparentes no grupo controle. O grupo operado durante a pandemia apresentou percentual significativamente menor de pacientes com diagnósticos prévios e que eram sintomáticos. Os pacientes crônicos foram operados após 8 meses do diagnóstico durante a pandemia. Esse tempo foi o dobro em relação aos pacientes da pré-pandemia. O achado de aderência sobre a vesícula demonstrou ter sido predominantemente presente no grupo pré-pandemia. E no pós-operatório do grupo durante a pandemia, encontrou-se casos de febre e troca de anticoagulação por heparina, não identificados também no grupo pré-pandemia. Grupos formados por residentes dos primeiros anos de formação tiveram maior tempo cirúrgico, e também observou-se números significativamente menores de profissionais mais experientes realizando a cirurgia durante o período pandêmico. Na amostra pré-pandemia, o acréscimo de experiência também foi significativamente correlacionado ao maior tempo cirúrgico. Na amostra total, a complicação de náusea ou vômito no pós-operatório foi apresentada maior frequentemente nas operações realizadas pelo terceiro subgrupo de profissionais. A dor no pós-operatório foi mais apresentada após a realização cirúrgica pelo primeiro e segundo subgrupo na amostra total e no grupo pré-pandemia. Durante a pandemia, houve uma maior frequência de aparecimento deste achado para o terceiro e primeiros grupos. A febre, cujos achados são todos pertencentes ao grupo durante a pandemia, apenas foi associada a cirurgias realizadas pelo primeiro grupo de profissionais. Aqui estão os laudos dos achados de imagem encontrados nos prontuários, e por esta análise observa-se que os sinais de processo inflamatório agudo se correlacionam com maior tempo cirúrgico em ambos os grupos. Aqui apresentam-se outras análises e houve uma discussão sobre o decréscimo na realização da colecistectomia no Paraná durante a pandemia, demonstrando atrasos na realização das cirurgias eletivas. A literatura também demonstra que a taxa geral de complicações de colecistite aguda é maior do que a de uma eletiva. Então, nesse sentido, com o maior número de quadros agudos durante a pandemia encontrados neste PIBIC, compreende-se que o tempo necessário da operação de colecistectomia é maior. As
postergações operatórias durante a pandemia foram necessárias para o controle da saúde global. Contudo, isso trouxe desfechos impactantes para a cirurgia de colecistectomia, conforme observado nas análises de prontuários do Hospital Universitário Cajuru. As referências? Muito obrigada!